O que Jesus fez, o que aconteceu da cruz até o trono. O que aconteceu da cruz até o trono. 40 dias e 40 noites, ele andou na terra. Foi visto. A primeira coisa que nos deu foi salvação. Naquele dia memorável, registrado em São João, capítulo 1, quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, esta foi outra cena vinda lá da eternidade. Eu posso ver João Batista batizando em nome de Deus os que vinham para servir a Deus, arrependidos. Deve ter sido uma multidão esse dia. E de repente, uma coisa elétrica corre e enche o ar. Pode-se sentir. O Batista deve ter parado um pouco de batizar. E de repente ele vê Jesus. Que momento deve ter sido? Ele tinha estado nesse deserto desde que era criança, orando e esperando por esse momento. Foi eletrizante, foi estupendo, foi cativante, foi cintilante, foi tão grandioso que nem se consegue descrever. E ele disse: eis. E quando ele disse eis, todo mundo virou e olhou. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você entende o que João está dizendo? Você entende mesmo o que João está dizendo? Entende o que João disse naquele dia? Eu sendo gentio, você sendo gentio, nós não entendemos como deveríamos entender. Mas João era judeu e sendo judeu, ele sabia o que estava falando. Quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero que você note duas coisas. Primeira, ele usou a palavra pecado, não disse pecados no plural, e sim pecado singular. Tira o pecado. O homossexual não tem de ficar preso. O alcoólatra não tem de ficar preso. Aleluia! Glória a Deus! O drogado não tem que ficar preso. O pecador agora é livre. Jesus tira o pecado do mundo. Porque por 1600 anos, desde a lei de Moisés, tinham sacrificado milhares e milhares e milhares de cordeirinhos. Dizem que provavelmente o povo judeu sacrificou 2 bilhões de cordeiros durante todos estes anos. Pense nisso. Não 2 bilhões, mas 2 bilhões. Guardavam cordeiro para o dia da expiação 2 semanas. Então o examinavam bem para ver que não fosse doente, que tivesse saúde perfeita, sem mancha nem ruga, quando era morto. Eles cortavam no dorso e abriam a carne para ver se não havia defeito nenhum na carne. Porque ele era o tipo do cordeiro vindouro. Tinha que ser perfeito. E eles então ofereciam dia após dia, dia após dia após dia. Mas Paulo testificou na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 4, que o sangue de touros e bodes não podia tirar o pecado. Tudo que fazia era cobrir, só cobria o pecado. Os pecados do povo eram só cobertos e afastados, mas continuavam lá, cobertos, só afastados. Os pecados estavam lá, cada vez mais e mais numerosos. Um monte que parecia atingir a eternidade, sempre mais alto. Os meus e os seus pecados, os pecados de todos que já viveram. Todos esses touros, bodes e cabras e pombras eram centenas de bilhões que não podiam tirar o pecado, só podiam afastá-lo. Quando João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Ele sabia o que estava dizendo. Aleluia. Ele dizia: este agora, o Cordeiro de Deus, não só vai cobrir o seu pecado, ele não vai somente afastá-lo, ele não vai só pôr uma cobertura nele, mas ele vai tirar o pecado, de modo que não haja mais pecado. Livre, 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 afinal. Você entende isso? Você entende isso?